Minutos aí pra gente ver se consegue estar finalizando aqui. Então bora lá, meus amados. A segunda divisão aqui que eu coloquei, né? Pra gente entender um pouco melhor desse livro, é mais ou menos assim, ó. O livro de Lamentações nos faz lembrar de permanecermos confiantes, né? Então, como eu disse, embora seja um livro que expressa a angústia, a tristeza, o sofrimento, né? A lamentação de Jeremias, mas também há uma mensagem de esperança, né? E é isso que o livro traz aqui. Para os exilados, né? Do cativeiro babilônico, parecia ser uma tragédia. Eu até já falei isso aqui em outras ocasiões para vocês. No entanto, o povo de Deus foi beneficiado com o cativeiro em muitos sentidos. Então, eles foram abençoados. Dá para entender um negócio desse, irmãos? Que Deus nos abençoa no sofrimento, através do sofrimento. Deus usa os sofrimentos da nossa vida para reverter isso em alguma coisa boa, né? Então, diga aí, Valdir, tu quer falar alguma coisa, meu amado? André, Oi. a gente também é abençoado através do casamento, não é? Olha aí, Ana. Cuidado aí para você não, depois não apanhar, né? E aí fala, tô sofrendo por culpa minha, tá vendo? Porque... Mas de fato, não, já que você falou brincando, deixa eu pegar aqui para pontuando alguma coisa séria, né? É o seguinte, de fato, a convivência que a gente tem, ela é difícil, não gera desgaste, estresse, né? As discussões, irmãos, é a vida de todo ser humano normal, né? Só que isso, de alguma maneira, é usado, ou nós devemos, né, entender que essas coisas devem moldar o nosso caráter, nos tornar mais pacientes, né, melhorarmos. Então, a Bíblia vai dizer, ferro com ferro se afia, né? Mas o ferro com o ferro para se afiar, há desgaste de ambas as partes. Desgaste, sofrimento, né, rupturas, então machucaduras. A gente precisa evitar isso ao máximo, fato, né? Mas é inevitável. O que faz a gente amadurecer na vida, de fato, são as adversidades, irmão, né? Por exemplo, se eu tenho uma esposa, só um exemplo, tá? Se eu tenho uma esposa que ela assim testa a minha fé, eu vou me tornar uma pessoa mais paciente, perseverante, né? Uma pessoa que tenha mais resistência e desenvolvo autodomínio, autocontrole e vice-versa, né, irmãos? Então, se nós temos, por exemplo, filhos que nos dão grande trabalho, a gente se torna mais disciplinado, exerce mais a compaixão, a misericórdia, não é assim? Se eu tenho, de repente, um patrão que o cara é, assim, injusto, opressor, eu vou desenvolver o caráter cristão de uma maneira muito mais aguda, muito mais intensa, né? Se eu sofro, por exemplo, privações financeiras, eu vou me tornar uma pessoa que dependa muito mais de Deus do que se tivesse lá, né, uma boa condição financeira e aquela área da vida, falando, isso aqui está tudo tranquilo. Eu não oraria tanto a respeito daquilo, não confiaria em Deus tanto, né? Se não tivesse a escassez nessa área da vida. Então, os sofrimentos, as adversidades é que vão moldando a gente, é que vai forjando o nosso caráter. A gente tem sempre um desejo errado de pensar assim, eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Como assim? Muitas vezes o que nós somos hoje é por causa desses sofrimentos, dessas dificuldades, dos tropeços, né? Quando as nossas quedas, muitas vezes, elas nos favorecem, como eu disse, não precisamos, a gente não precisa ir pelo caminho de se arrebentar todo, de fazer as coisas erradas. Mas quando acontece, a gente extrai coisas boas, né? Deus, quando a gente entende esse processo, Deus, ele torna essas coisas aparentemente prejudiciais, ruins, em coisas boas, reverte, a graça de Deus faz isso. Não sei como Deus faz isso, mas ele faz. Tem um texto que eu estou tentando lembrar aqui. É o Jó, né? Jó vai falando assim, Jó faz uma pergunta, alguém pode tirar o puro do impuro? Ou seja, pode tirar coisa boa das coisas ruins? Deus pode. Deus faz isso toda hora em nossa vida. Então a gente precisa entender essa dinâmica aqui. Nesse cativeiro babilônico aqui, sarou os judeus da idolatria. Irmãos, foram séculos e séculos, muitos séculos. Esse povo aqui traindo Deus com os ídolos,
caindo lá um monte de desobediência lá, né? Tudo se curvando, um monte de Deus e tudo mais, fazendo coisas horríveis. O cativeiro babilônico, depois do cativeiro babilônico, nunca mais, em toda a história, até hoje, nenhum judeu, ele se curva diante, ele não se torna mais um idólatra. Então, olha só, que remédio bom. E diz aí já a minha vozinha de muitos anos, remédio bom é o amargo, não é, irmão? É o amargo. Não é, mano Lenúcio? Quantas vezes já disse aí para esses meninos, ó, toma, não quero, é isso aqui que é bom, que é amargo. Então toma, e não queria, mas tomava e o amargo que cura. Pelo menos era assim nos remédios. Então vamos lá. Olha que coisa interessante aqui. Nesse processo aí, né, do cativeiro babilônico, lá em Babilônia, foi inventada a sinagoga, que eram espaços pequenos, né? Porque eles não tinham mais Jerusalém, não tinha mais lá toda aquela estrutura de adoração, de liturgia, sacerdote, levita, arca da aliança, o tabernáculo, não tinha um templo, melhor dizendo, né? O tabernáculo é lá do deserto, não tinha um templo, não tinha nada disso. Então eles tinham que fazer alguma coisa para manter a sua vida de adoração, de leitura das escrituras, de oração e tudo mais. Então criaram as sinagogas, né, que a gente vê no tempo de Jesus lá, né, as sinagogas, e até hoje tem. São pequenas escolas, tá certo? Grupos pequenos, né? Cada comunidadezinha de Israel, dependendo do número lá, já tem uma sinagoga, que são espaços pequenos, tá? Eles têm um templo e tudo mais, mas são espaços pequenos para que eles se reúnam e possam orar, adorar a Deus e estudar as Escrituras. Então, ó, nesse momento aqui, foi criada as sinagogas, né? Uma vez que pequenos grupos judeus começaram a se reunir para adorar e estudar as Escrituras. Então, lá que foi criado essa estrutura de sinagogas. No final do cativeiro, provou ser uma bênção, purificando o povo de Deus de muitos pecados, né? Que exigiram o castigo de Deus. Então, assim, como eu disse, deixaram a idolatria, se tornaram mais humildes, reconheceram de fato, né, que eles tinham pecado contra Deus. Então, ó, 40 anos lá, ou séculos, né, Deus alertando, Deus advertindo, enviando profeta, e o povo nem aí. A gente tem um templo aqui, a gente tem a nossa cidade estruturada, nossas casas, tá tudo próximo, tá tudo certo, e vamos embora, né? E Deus disse, não, vocês estão em pecado. Então nada disso resolveu. Quando veio o cativeiro, olha que bênção, né? Olha que coisa boa, muitas vezes perder o emprego. Olha que coisa boa, muitas vezes a gente ficar enfermo. Olha que coisa boa, muitas vezes a gente se vê solitário e as pessoas nos abandonarem. Olha que coisa boa quando acontece um monte de coisa ruim na nossa vida. Porque muitas vezes são veículos que nos levam a Deus, né? São meios que nos trazem a lucidez. Então, irmãos, tem muita coisa ruim na nossa vida. Olha o ditado, há coisas ruins, como que é o ditado? Há males que vêm para bem, né? É isso que é o ditado, né? Então, tem coisas ruins que elas vêm para beneficiar a nossa vida aí, tá? Somente Deus é capaz de transformar, né, o que sentimos como uma tragédia em uma bênção disfarçada, é o que eu coloquei aqui como sendo a conclusão do livro. Mas eu quero pegar aqui o livro com vocês, no capítulo 5, né? Vamos pegar a Bíblia aqui, ó, capítulo de número 5. Porque esse livro termina com uma aparente contradição, né? A gente chama de paradoxo, uma aparente contradição. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui. Pronto. Que é o verso 19 e 20 que eu queria ler com vocês. Ó. A gente já leu, mas eu quero ler aqui, abordando outro ponto, tá? Então o livro termina com essa aparente contradição, né? Um paradoxo. Embora Deus é o rei do universo, parece que não é encontrado em lugar nenhum. Ó. Olha o que diz o Jeremias. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Então, olha que coisa interessante. O livro aqui, o capítulo 5, melhor dizendo, né, o final do livro, o Jeremias, ele naquela angústia, ele embora reconheça, o sofrimento é tanto, né, que ele chega a essa conclusão dele. Que Deus, embora ele reconheça que é o rei do universo, mas parece que ali ele não está. Olha a pergunta que muitas pessoas fazem. Onde está Deus no sofrimento? Onde estava Deus lá quando aquele menino foi morto? Onde estava Deus quando aquela mulher foi estuprada? Onde estava Deus quando aquele pastor foi tratado assim assado? Onde estava Deus? Então, embora a gente sabe, né, que Deus é Senhor do universo, governa todas as coisas, mas esses momentos de angústia, de grande tristeza, né, como eu disse, os sentimentos confundem
aí o raciocínio. É por isso, irmãos, que todas as vezes na nossa vida que houver grande tristeza, né, grandes momentos de grande angústia, a gente sempre precisa se dobrar diante de Deus, pedindo para que Deus possa vir com o seu consolo e a sua graça sobre a nossa vida, porque a mente muitas vezes não dá conta e a gente se questiona, como muitos homens de Deus, né, pessoas de Deus do Antigo Testamento se questionavam. Os salmistas: Senhor, até quando isso? Por que está acontecendo isso? O profeta Abacuque: Senhor, olha, o Senhor não vai fazer nada, olha a condição que está. Então esses questionamentos são naturais, não é falta de fé, né? Como alguns pensam e alguns dizem: não tem fé, você nunca deve perguntar para Deus o porquê das coisas, sim o para quê. Isso é conversa fiada, irmãos. Já ouviram alguém falar assim? No sofrimento não pergunte a Deus o porquê, pergunte o para quê. Conversa fiada. Eu fico imaginando Jesus, né, na cruz do Calvário, dizendo assim: Deus meu, para que me desamparaste? Não foi assim que ele falou. Ele disse: por que me desamparaste? O sofrimento era tão grande, né, que Jesus, como ali um ser humano, ele expressou a sua humanidade, sentiu a angústia, o afastamento de Deus. Não que Deus tivesse o abandonado, mas o sentimento dele era esse. O sofrimento tal, né, que os nossos sentimentos são enganosos. Os nossos sentimentos muitas vezes nos traem. O nosso coração não é confiável, é o que a Bíblia diz. Então, quando essas coisas acontecerem, a gente Deus dá a liberdade de a gente expressar a nossa angústia, como o Jeremias fez aqui. Né? Senhor, estou angustiado, parece que o Senhor está longe, o Senhor não faz nada, olha a situação que está. Não é murmuração. Murmuração é bem diferente, irmãos. Quer dizer, não é tão bem diferente, ele até parece. Mas a murmuração é quando a pessoa se torna amarga, quando a pessoa atribui a Deus as coisas ruins. É diferente da lamentação, do questionamento sincero, tá certo? A murmuração é reclamar de Deus, né? Agora aqui é desabafar, é compartilhar, é derramar diante de Deus a alma, dizendo: Senhor, não entendo isso, estou confuso nisso, me ajuda nisso, por que o Senhor não age e tal, tá certo? Deus, ele não reprova quando a gente, em oração, derrama a nossa alma diante dele, né? Então não é falta de fé, é só a nossa humanidade, irmãos, tá certo? Sendo sincera diante do nosso Deus, e por entender que ele é bom, inclusive, né, por esse entendimento que ele é bom, é que a gente muitas vezes não entende o porquê que muitas coisas ruins acontecem. Eu estou falando nos momentos de angústias pessoais, porque é fácil eu explicar agora, é fácil a gente falar: não, é por isso e por isso, a gente entende. Mas quando é a nossa vez, que a gente está no olho do furacão, aí esse raciocínio não é tão assim fluido não, né? Esse é o ponto, né? Então a gente fala assim: André, isso a gente já sabe, a gente tem essa resposta, a Bíblia diz isso e aquilo. Mas quando a gente está passando lá o perrengue da vida, aí o coração nem sempre deixa a mente em paz para pensar, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.